Olá, sejam bem-vindos ao Cabine Literária! Hoje, Cabine Literária discute uma questão muito polêmica. César, qual é a questão? Mamilos! Desculpa, hoje não é o dia das fanfics bizarras do Wattpad. Se vocês quiserem assistir, ele tá nessa lá. vibe. Vou deixar aqui no card pra vocês acessarem, mas hoje é uma discussão um pouquinho mais séria. A gente precisa discutir o seguinte: fazer ou não fazer faculdade em 2018? Então, começou a rolar no Facebook um post que ficou famoso de um menino questionando essa ideia, falando assim: não faça faculdade em 2018. Em vez disso, pega um tempo pra você, vai fazer estágio, vai fazer trabalho voluntário, vai, descobrir o mundo, porque essa pressa, né, de fazer as coisas logo quando você termina o ensino médio é uma coisa que vai ser ruim e, na verdade, as experiências, elas estão em outros lugares. E aí começaram outras pessoas a postar: não, faz faculdade sim, porque é a partir da experiência da faculdade que você vai conseguir ter essa possibilidade de experiência e tal. Então isso tudo ficou rolando e aí várias discussões, a gente quer saber o que os cabines pensam sobre isso. Uou! O César, na perspectiva da pessoa que chegou até o mestrado, não acabou ainda, mas chegou até o mestrado. E eu não fiz faculdade nenhuma. Assim, eu fiz 2 anos de uma, saí 2 anos de outra. Muito geminiano da minha parte, muito astrólogo da minha parte, muito natureza, vou ver da minha arte na praia pra terminar uma faculdade, entendeu? Eu gostaria de ter terminado uma faculdade, assim. Porque assim, gente, hoje é um vídeo meio que de opinião. Porque assim, se é bom fazer faculdade ou não, vai muito de que tipo de vida que você quer. Exatamente. Entendeu? Eu, no começo, pensava que não ia servir pra nada. No decorrer da minha vida, eu fui vendo, talvez sirva pra algumas coisas. E agora, inclusive, quero voltar pra faculdade. Isso não 2018, vida, né? eu vou voltar, quero dessa vez terminar a faculdade. Dani não vai fazer a faculdade em 2018. Então, porque eu acho que tem coisas que são interessantes. E não pelo diploma, necessariamente. O diploma serve para algumas coisas, né? Tem concursos públicos que requerem diploma e etc. Mas, pra mim, acho que a maior coisa é que o ambiente acadêmico favorece coisas. Às vezes eu tava lá na faculdade de letras ou de administração e eu ficava tendo ideias o tempo todo. Eu falava assim, cara, mas pra ter essa ideia eu não precisava estar aqui, eu podia estar em casa fazendo isso. Só que mas se eu não estivesse lá naquele momento, eu não teria tido aquela ideia. Eu mesmo produzi aquela ideia, mas foi pelo incentivo do ambiente. Sim, de você ficar o tempo certeza. todo discutindo questões e tal. Isso que eu acho muito legal da faculdade. Essa possibilidade de expandir a sua mente, expandir as suas ideias, conversar com as pessoas e pessoas que não estão no seu dia a dia todos os dias. Porque nós somos amigos e sempre estamos juntos. Mas de repente na faculdade você vai encontrar com pessoas que você não vai ver amanhã e no próximo final de semana, só nas aulas mesmo, não fora da escola. E aí você vai discutir com aquela pessoa que não tem nada a ver com a sua vida e isso faz diferença. Porque os amigos você toma mais cuidado, sei lá, você pensa em não falar algumas coisas e numa discussão com uma pessoa que não é tão íntima, você escuta aquele lado de um outro jeito. Eu acredito muito nisso. Eu fiz exatamente o que o cara do post falou. Eu passei 1 ano sem fazer faculdade e depois eu entrei na faculdade. De primeiro ponto, assim, quando eu entrei na faculdade, eu ganhei perspectiva. E eu percebi que aquilo era muito importante pra mim, eu me descobrir como pessoa na faculdade. Quando eu tava conversando com professores, conversando com as outras pessoas lá, tendo aquele debate intelectual, eu cresci lá. Ia ficar, nossa, por que eu não entrei na faculdade antes? Mas hoje, anos depois, eu percebo também que coisas que eu desenvolvi, habilidades que eu desenvolvi nesse tempo que eu não estava na faculdade, estão sendo muito importantes pra mim agora, sabe? A época que eu tava, em casa administrando blog, esse tipo de coisa, hoje eu trabalho com internet, o tempo que eu tive banda e eu tava, cuidando, e hoje eu trabalho em grupo melhor por causa disso, por causa da experiência que eu tive com banda, sabe? Tem coisas que só a experiência vão te levar além, principalmente quando a gente tá falando de campo de trabalho e tudo mais, né? E é importante dizer que estamos falando sobre fazer faculdade e não sobre estudar. Estudar é algo que inquestionavelmente você tem que fazer a sua vida inteira, porque nós fazemos parte da raça humana. É que tem uma coisa de humano aprender. Tem uma coisa sobre isso que eu sempre ficava pensando quando tava na faculdade. Eu ficava pensando assim, cara... Mas se eu entrasse na internet e pesquisasse essas coisas que o professor tá falando, eu teria o mesmo conhecimento, não precisaria estar pagando, não precisaria estar vindo aqui todo dia. Mas a questão é que pra mim a faculdade sempre foi um incentivador muito interessante. Se a maneira como eles selecionam as matérias, você pode até falar de repente, mas isso aí achei um pouco limitada a maneira que o professor trabalhou. Mas você pode se aprofundar depois em casa. Começou com aquele professor te despertando a curiosidade por aquele assunto. A sua percepção de que a escolha dele é limitada é já um incentivo pra você buscar mais. Pra mim foi muito assim, eu acho que depende muito da pessoa, de se você já tem muito na cabeça uma coisa que você quer muito estudar em um ambiente
gente que vai te incentivar, ou se você ainda não sabe muito bem. Eu acho que se a pessoa tá em dúvida, ela tem que pausar. Ela tem que dar uma pesquisada sobre o assunto, estudar sozinha, pensar melhor, porque senão acontece da pessoa ficar pulando de faculdade em faculdade e não terminar nenhuma. E aí a pessoa não sabe mais o que fazer, não sabe que caminho seguir e tal. Eu já sabia o que eu queria, eu convivi com a minha mãe costurando e desenvolvendo peças e criando, e eu queria fazer aquilo, eu queria muito aprender sobre moda, aprender sobre criação. E eu sabia, eu saí da escola, fiz tudo emendado e foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu vivi desse jeito, já sabia. Mas eu vejo amigas que ficaram muito confusas, eles não sabiam muito bem o que fazer, e que por pressão dos pais foram fazer faculdade. Isso é muito ruim. Porque você não tem certeza. Sim. Eu acho que nesse sentido o texto tem um ponto interessante, que existe uma pressão muito forte, tipo, você tem 17, 18 anos, você tá terminando o ensino médio, você não tem experiência, não trabalhou, você não... Enfim, né, a maior parte das pessoas não tem uma experiência de mundo concreto. E eu acho que é um pouco isso que o menino quis incentivar no post que provocou todo esse debate. E de fato, eu acho que nesse sentido é importante. Assim, você não tem obrigação de estar pronto aos 18, de já saber o que você quer, de... Tá tudo bem, né, se você não souber. Vamos pesquisar mais. Ter um tempo pra você, seja fazendo isso que a Lu falou, por exemplo, esperando mais, pesquisando mais por si mesmo, sem estar na faculdade. Ou entrando numa faculdade, mas sem levar isso a ferro e fogo, né? É que é difícil você começar uma faculdade pro vamos ver como é que é, porque muita faculdade paga, você vai ficar pagando uma coisa sem saber. É difícil, eu acho que é muito legal conversar com pessoas que fizeram as faculdades que você tem interesse, pesquisar, por exemplo, tem vários canais no YouTube aí, cada pessoa é formada em uma coisa. Pergunta pra aquele YouTube, pergunta pra gente, o que o César achou da faculdade dele, o que eu achei da moda, entendeu? Eu acho que perguntar... Eu achei das 10 faculdades que você como é que foi a experiência do Danilo? Sim, eu acho muito interessante isso, eu acho que a gente tem que pesquisar se não tem muita certeza, e não ir na cara. E você pode começar isso antes, com 15 anos de idade, você pode começar a fazer um trabalho voluntário por aí, pesquisar as coisas e tem também aquela coisa de, depende muito do tipo de pessoa que você é, como é que você funciona. Porque às vezes a pessoa fala, não, vou dar uma pausa pra pesquisar em casa e melhorar, mas a pessoa não consegue estudar em casa. Porque o ambiente da casa é barulhento, tem a avó chamando pra lavar louça, tem, sei lá, o Netflix aqui do lado. Então, tipo, às vezes você precisa sair desse universo pra poder estudar, e ficar em casa dá uma preguiça muito grande, a gente sabe disso. É o que o Danilo falou, o ambiente da faculdade é muito importante. Tem outra coisa que, assim, muito importante. A gente falou de internet, né, como tudo tá na internet, realmente está, mas os defensores da meritocracia, eles falam que é isso, né, todo mundo tem as mesmas oportunidades, porque todo mundo tem acesso à internet e o conhecimento tá lá. Mas mais importante do que as respostas é saber quais perguntas fazer. Exatamente. E na universidade, na faculdade, você tem essa oportunidade de pessoas mais experientes que você te falando quais perguntas você deve fazer. Exato. E aí, então, a faculdade também é bastante legal nesse sentido. Nossa, ficou muito bonito isso que você falou, parabéns. Quem terminou a faculdade aqui? Quem não terminou? Então, tá vendo? Tem vários caminhos. Existem vários caminhos, e eu acho que isso é legal. E tem outras coisas, tem ETECs que você pode fazer depois de concluir o seu ensino médio. Tem um monte de coisas que dá pra fazer só o técnico. Com certeza, que é melhor pra você. Mais importante, se você não tá morto, você pode fazer a faculdade, tá bom? A minha mãe foi, o quê? Depois dos 40 anos, ela foi fazer a faculdade, cara. Sim. E aí assim, a gente pegou e num primeiro momento estranhou, né? Falou assim, pô, mas... Pra que você vai fazer faculdade agora, né? Tipo, você já construiu sua carreira e tudo mais. Mas não, ela queria, foi lá, fez. Tá certo, Tá certo? Então, assim, cara, não tem idade pra fazer faculdade, não tem, tipo, eu não tenho mais energia agora. Tem sim. Vai lá. Se você quiser fazer, entendeu? você tem. Fica uma semana inteira acordando naquele horário, na faculdade todo dia, fazendo as coisas lá, que dá sim. E aí, se você vai descobrir que quando você tá na faculdade, você é muito mais produtivo. Porque depois que você sai, o tempo que você tinha da faculdade, você fala assim, nossa, eu vou ter vários tempos livres, né? Não sei o que aconteceu, mas foi por Netflix vai fazer uma pós. Vai fazer uma pós. Eu tô pensando nisso, inclusive. Legal. Não, é isso. Eu acho que é importante a gente manter em mente que a aventura do conhecimento humano nunca cessa. Fantástico. Eu acho que o mais legal de todos os posts que eu vi a respeito disso foi um que falava assim, um post tá falando assim, faça faculdade, o outro não tá falando não faça faculdade. E eu aqui, indeciso, qual post do Facebook vai determinar a minha vida? E eu acho que no fundo, eu achei brilhante, porque tipo assim, não é um post do Facebook que vai determinar a sua vida, mas a gente achou muito legal, tipo, trazer esse debate, acho que foi uma coisa legal que foi provocada. Mais importante do que a gente trazer a resposta é trazer a pergunta. As perguntas certas. Devo ou não fazer faculdade?
Então, muito obrigado por assistir esse vídeo. Curta, comente, compartilhe. Se for comprar livros, inclusive os da faculdade, usa o link da Amazon, que tá aqui embaixo, entendeu? Se você falar assim, mas eu não tô assistindo nenhum vídeo do Cabine Literária hoje e vou comprar um livro. Aí você fala assim, não, deixa eu entrar no canal, clicar em qualquer vídeo, só pra clicar no link, entendeu? E aí você dá uma pequena comissãozinha que você não vai pagar nada mais, mas aí a gente recebe mesmo assim. Exatamente. Porque nós somos demais. Se comprar um livro da faculdade, a comissão vai ser boa. Porque são caros. 7 caras. Então, Verdade. até o próximo vídeo, não. Isso mesmo. Nossa, É que tô confundindo tudo, gente. Livro e vídeo na nossa boca vira a mesma coisa. Então, até o próximo vídeo. Um grande beijo. Falou aí. Tchau, tchau.